Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar conversando agora no nosso segundo bloco com a doutora Paula Lopes, advogada, especialista em direitos humanos, na proteção da mulher. Doutora Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada. Quero dar um grande bom dia a todas as mulheres que fazem parte, são ouvintes desse programa, e quero agradecer à equipe por mais um convite. Doutora Paula, algo que tem sido muito discutido na nossa sociedade é a questão desse protocolo, dessa campanha do não é não. Explica um pouquinho para a gente sobre o que se trata esse protocolo, esse projeto de lei, essa lei não é não, por favor. Bom, essa lei ela é uma vitória do movimento de mulheres e também de muitas vítimas que passaram por situações, e aí eu já vou citar a primeira para que vocês visualizem de quem eu estou falando. Mariana Ferrer, ela passou por uma situação de estupro dentro de um evento, no qual ela também fazia parte da organização. E aquela história foi ofuscada, foi guardada, a questão das câmaras, de resguardar o ambiente no qual aconteceu aquele crime. Então, isso tudo faz parte desse protocolo. O protocolo é uma vitória das mulheres, mas ele tem muito mais do que esse significado. Ele significa que as mulheres elas vão ter agora poder participar de eventos, de festas, de locais assim abertos, em comemorações, em que elas vão se sentir protegidas, porque o protocolo ele estabelece duas situações. A primeira, que é a questão da proteção às mulheres que fazem parte, tanto da parte do trabalho, por exemplo, garçonetes, pessoas que estão envolvidas no evento, para que elas não sofram assédios, importunações e outros crimes sexuais e relacionados à questão da mulher, questões de gênero, e também a resguardar o pessoal que está na organização do evento, para que eles estabeleçam na estrutura da organização alguém que fique responsável por isso, porque também é importante resguardar a organização e pensar no pós, porque depois que acontece o crime é preciso pensar nas câmaras, nas testemunhas, em como aquilo dali vai se elucidar de alguma forma. Então, ele estabelece duas questões. Uma outra questão importante que essa lei estabelece são duas situações diferentes. A primeira, que é o constrangimento, que aí engloba os assédios, geralmente perpetrados contra as pessoas que trabalham, porque para ser assédio ele precisa ser repetido. As importunações, que geralmente é o puxado de cabelo, passa a mão numa parte íntima, encosta na moça, força o beijo. Então, essas situações também são as importunações, porque você está ali num momento específico e sofre aquele tipo de violência. E também as violências mais profundas, que são aqueles tipos de violência sexual. Por exemplo, eu estou num evento, como esse caso foi um caso que eu já vi aqui em Maceió, da mulher ir no carro, um momentozinho, ir no estacionamento do carro, e lá ela ser abordada por alguns homens, ter que entrar dentro do carro e sofrer um estupro coletivo ali mesmo, no estacionamento do evento. Então, por conta desse tipo de situação, é que a gente tem hoje esse protocolo para nos resguardar, para guardar o corpo da mulher. Doutora Paula, a gente vê que a gente faz parte de uma sociedade muito machista e de uma cultura de permissividade, podemos dizer assim. Eu costumava ir, enquanto mais jovem, para shows tal, e aquela passada de mão do cabelo, ou seja, aquele carnaval fora de época, o rapaz tentando beijar a mulher à força, aquele cidadão que tenta, por exemplo, embriagar uma mulher para tentar se aproveitar sexualmente dela. Ou seja, a gente vê que durante muito tempo, durante décadas, houve uma cultura de permissividade perante essas situações. Na sua avaliação, na sua ótica, qual foi a mudança de chave da nossa sociedade? Em que momento, em que aspecto? Quando se deu esse olhar atento para essa mudança, essa transformação, para ver que isso era uma importunação, para que a sociedade pudesse entender que isso era uma atitude criminosa? Bom, eu acho que a Lei Maria da Penha ela faz a gente mudar muitas perspectivas, né? Na verdade, eu acho que ela é a lei que mais importa no direito das mulheres, porque dela saíram muitas outras, né? Como, por exemplo, a lei do minuto seguinte, né? A questão da própria lei do feminicídio vieram dessa lei. Então, quando a gente viveu um momento de liberdade sexual dos anos 60, né? Até pouco tempo atrás, em que a mulher dizia, não, eu também posso, né, fazer sexo antes do casamento, por exemplo.
E aí, numa segunda fase, algumas situações elas extrapolavam. Por exemplo, o homem ter essa cultura, né, de estar forçando o beijo no carnaval, principalmente no carnaval e principalmente quando tem álcool. Por isso que é tão importante o protocolo nas festas e eventos, né? Porque tem essas duas atenuantes. E aí, quando a gente fala da questão da proteção ao corpo da mulher, porque realmente tem coisas que não são mais toleráveis. Então, é importante essa frase do não é não, porque ela é muito repetida, principalmente nas últimas festas de carnaval. A gente vê que tem os locais, né, específicos para pedir ajuda, tem muita propaganda do não é não, então os homens eles começam a ter essa precaução. E é importante os homens conhecerem também, para que eles não cometam, né, com a alegação de que não conhecem a lei. Começou com campanhas, então, né, doutora? E aí foi se aperfeiçoando, vamos Exatamente. dizer assim. Essa história toda, né, essa questão da lei e tal, me fez lembrar o caso muito recente do jogador Daniel Alves, lá em Barcelona, né, lá na Espanha, em que lá em Barcelona eles têm esse protocolo, eles têm essa lei. Então, qual é a relação que o nosso protocolo aqui no Brasil tem, né, de repente como inspiração? E, doutora, quem é que deve seguir esse protocolo e cumprir a lei? E como é que vão ser punidos os que descumprirem o protocolo e a lei, enfim? Então, vamos lá, por parte. Primeira parte do Daniel Alves é importantíssima a gente falar sobre isso, porque esse protocolo foi inspirado justamente no protocolo que já existe na Espanha, né? Que o que aconteceu? Lá, ele cometeu uma agressão sexual, que é um crime que não tem essa nomenclatura aqui no Brasil, mas de pronto, a priori, o que foi que fizeram? Resguardaram a vítima, colocaram num lugar em que ela se sentisse segura e resguardaram a questão probatória, que são as câmeras, né? Ouviram os funcionários, tudo muito rapidamente. Resguardaram um local para que fosse feito, né, as perícias necessárias. Então, isso daí é a prática, né, de como funciona um protocolo desse tipo. Aqui no Brasil, a gente tem assim, ainda um pouco de dificuldade, porque está no início, ainda é preciso ter algumas questões mais organizadas. Mas, por exemplo, ouvindo a Maria do Rosário, que é uma das autoras, né, dessa lei, ela fala justamente que a inspiração foi desse caso do Daniel Alves. E quando a gente traz ele para a prática, a gente precisa entender que existe a questão da organização dos shows e eventos, né? Que essas pessoas elas precisam realmente cumprir e ver essa questão na estrutura. A fiscalização disso é de responsabilidade dos municípios, no caso da Prefeitura Municipal, com as suas secretarias, com o próprio Conselho da Mulher. A gente tem um Conselho Municipal da Mulher, então ele deveria ser o primeiro, né, a divulgar isso e a fiscalizar esse tipo de coisa, que é o CODIM, que inclusive é um conselho que tem uma história muito bonita. Então, é preciso pensar em como vai ser isso na prática. Agora, é importante pensar que esse protocolo ele não é somente para as pessoas que estão participando do evento, é também para as pessoas que estão trabalhando. Muitas garçonetes são assediadas diariamente em seus trabalhos, né? Pessoas que estão na organização, e elas ficam muitas vezes caladas para se resguardar no trabalho. É difícil. Doutora, uma dúvida sobre qual vai ser esse profissional capacitado dentro da casa de show, de bares, de locais que abordam essa lei, que vai ser o responsável por realizar esse protocolo. Existe um profissional adequado? É uma equipe? Como funciona no dia a dia? Como funcionaria essa lei? Bom, pode ser qualquer profissional. É só ter essa pessoa que vai, por exemplo, participar de um curso ou de uma capacitação, ou que vai ter um contato maior com o protocolo para saber onde se resguardar. Já tem bares em Maceió que já fazem esse trabalho, né? Que você vai, por exemplo, no banheiro feminino e lá na porta, né, ou perto do espelho, vai ter uma orientação. Se você está muito bêbada e precisa, né, de ajuda, procure tal pessoa no balcão, por exemplo. Um drink com o nome, né, que é tipo um código. Então, geralmente, né, já tem bares que já funcionam dessa forma. Então, seria uma coisa mais ampliada e ter também esse cuidado de resguardar, porque eu já vi situações em que libera o agressor, né, e deixa a vítima à exposição no meio de todo mundo, chorando, sem ter a menor sensibilidade de que aquela pessoa precisa naquele momento de acolhimento. E, doutora, aproveitando que estamos falando sobre violência de gênero, violência contra mulheres, sobre leis, aqui na capital alagoana, recentemente, foi aprovada e promulgada uma lei onde a pessoa vítima de estupro, a pessoa que
tem acesso ao direito de aborto legal, antes de passar por esse aborto, teria que assistir um vídeo onde, segundo diversos especialistas, se tratava de uma violência psicológica. Eu gostaria de saber como a senhora vê essa lei, que alguns, como a Defensoria Pública, considera ilegal, e se a senhora já entrou com algum tipo de peça contra este projeto de lei, que atualmente já é lei aqui na capital alagoana. Bom, é um absurdo. Acho que só mostra a falta de compromisso da Câmara de Vereadores de Maceió com a pauta das mulheres. Assim, sei que tem algumas pessoas ainda ali que lutam, mas é o mínimo possível, né? Porque passar uma pauta que vai de encontro com uma coisa já estabelecida por lei, que é o aborto legal, né? Que é o aborto de mulheres em situações, por exemplo, mulheres e meninas, né? Em situação de um estupro, que precisam fazer, né, aquele tipo de procedimento e querer forçá-las de uma forma grosseira, né, de uma forma violenta, a assistir vídeos com vísceras de outros abortos, né, orientando a não fazer, para mim, é tortura psicológica. Então, eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que se essa lei continuar, que eu acho que não vai continuar, porque todos os órgãos responsáveis e técnicos, inclusive a própria Câmara de Vereadores, através do corpo técnico jurídico, disse que não era constitucional aquela lei, mas mesmo assim forçaram, né, a ser aprovada. Isso é um absurdo, assim. Eu acho que é uma pauta que é muito mais política do que realmente legislativa, e foi assim, só demonstra a falta de compromisso dessas pessoas com as mulheres e meninas que passam por isso. Porque, por exemplo, eu fui uma criança que fui abusada da minha infância. Se naquela época eu tivesse engravidado, com certeza eu ia fazer um aborto legal. Eu precisaria daquilo para continuar a viver. Então, as pessoas que passam esse tipo de pauta são pessoas totalmente insensíveis ao direito das mulheres. Nem me venha dizer depois que defende a mulher, que é pelo direito das crianças e adolescentes. Não é. Isso daí só prova que essas pessoas não têm nenhum tipo de compromisso com a pauta das mulheres e das meninas, das crianças e adolescentes aqui do nosso estado. Agora, doutora Paula Lopes, o que a gente estava discutindo aqui no primeiro bloco é que o grande erro, a grande falha da Câmara Municipal de Maceió é esse projeto passar pela CCJ, pela Comissão de Constituição de Justiça. Ou seja, os nossos legisladores, aspas, deveriam ter a consciência que esse projeto é inconstitucional. E agora está dando trabalho à Defensoria Pública, gastando a sua energia. São funcionários públicos, ou seja, que são pagos pelo contribuinte, tendo que gastar a sua energia com projetos inconstitucionais, ilegais, para poder reverter essa situação na Câmara Municipal de Maceió. Ou seja, é um projeto puramente ideológico, para defender uma bandeira ideológica, uma bandeira partidária, ou seja, é muito lamentável. Doutora Paula, emendando aqui a fala, houve um questionamento aqui no nosso WhatsApp da redação aqui, do Jornal da Manhã, questionando. Eu fui importunada sexualmente e no momento da denúncia precisei dar o nome completo do agressor, o endereço, o CPF, ao fazer o boletim de ocorrência. No caso, por exemplo, de importunação sexual no carnaval, como devo proceder, o que devo fazer, já que a pessoa está ali, geralmente não conhece o seu agressor, aquela pessoa que violenta essa mulher. Bom, é importante tentar fazer esse registro. Eu acho que agora no Carnaval vai ter um preparo especial. Inclusive, agora nas festas do Festival do Verão, eu vi que tem que registra boletim de ocorrência lá no local, né? Então, é importante, quando fazer essa denúncia, tá junto com o pessoal que faz esse trabalho, para você não ficar sozinha. E aí eles podem identificar através de câmeras, né, através da própria guarda que está ali fazendo. Agora, em situações de grande aglomeração, fica muito difícil. Por exemplo, se eu estiver em Salvador, no meio do Carnaval, para identificar uma pessoa que fez a importunação aqui e está lá na frente, eu acho que tem essa dificuldade. Mas, por exemplo, se for num bar, né, que tenha menos pessoas, ou num show com menos pessoas, talvez dê para identificar
essa pessoa que cometeu esse crime. Mas a grande questão da importunação, do assédio nesses espaços é uma questão cultural. Então, eu preciso preparar os meninos para que eles não cometam mais esse tipo de crime, né? Que entendam que isso é crime, que respeitar as mulheres é importante. Então, é preciso uma educação para que isso não avance no futuro e uma reeducação aos homens, porque os homens da minha geração, por exemplo, são homens que fazem isso, né? Hoje tem se resguardado mais porque tem medo, né, da punição da lei. Mas é importante a gente falar da cultura. E as mulheres também. Quantas mulheres passaram por isso e ficaram caladas, né? Ficaram congeladas, porque a gente também não responde pelo nosso corpo diante de uma violência. Muitas vezes a gente fica mortificada, não sabe o que fazer. Ô, doutora Paula, isso assim foi muito naturalizado ao longo das décadas, assim. E tem agressores que cometem esse tipo de ato, esse tipo de crime, naturalizaram e acham que é correto você passar a mão na nádega de uma mulher, passar a mão no seio, puxar o cabelo da... Enfim, sim. O camarada, o cara é tão criminoso, o cara é tão asqueroso que ele acha que ali é normal, tá no ambiente do ambiente de carnaval. A gente vê muitos relatos, por exemplo, Salvador, Olinda, onde a coisa realmente tem mais aglomeração, tem mais pessoas ali, é um público, assim, tem muita gente de muitos estados da federação, onde aquela aspas, onde há essa permissividade do carnaval, a gente vê muitos abusos, muitos crimes, e eu acho que isso aí vem para coibir também esse tipo de ação. E também, como é importante a gente dar nome às coisas e às situações, para as pessoas entenderem o nível de cada uma delas. Por exemplo, a gente entende, é mais fácil de entender, por exemplo, o que é uma violência sexual, um abuso, já está mais... É compreensível, claro, né? É mais claro na mente das pessoas. Mas, doutora, para o nosso ouvinte entender, saber diferenciar o que é, de fato, uma importunação e qual é a diferença da importunação para o assédio. Para o assédio. Então, como eu expliquei, o assédio ele tem essa questão repetitiva, né? Então, por exemplo, eu trabalho num barzinho... Só um complemento. Então, na mesma noite, por exemplo, uma pessoa pode tanto ser assediada como ela pode ser importunada. Isso, mas... E aí eu quero emendar também, é um assunto extremamente palpitante, Natália, Nicole e doutora Paula, que ainda tem homens, e eu digo isso porque convivo no meio de muitos, de números, que ainda, aspas, ainda dizem assim, hoje não podem nem mais paquerar. Ou seja, há também por parte do homem também essa fala. Que teve, porque entrou nesse imaginário coletivo de que a paquera, que o assédio era a mesma coisa que paquera. Não, e exatamente. Isso assim, é uma defesa, muitas vezes, desses agressores. O camarada é um agressor, é um assediador e se disfarça nessa questão da paquera. Ah, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Não, mas na verdade o cara estava cometendo um crime, um assédio na prática. É bom diferenciar, né, doutora? São três coisas que vocês falaram. A primeira, essa questão da diferenciação, que o assédio ele é repetitivo e ele também tem uma questão de hierarquia. Por exemplo, se eu sou a garçonete e alguém, né, superior a mim, ou, por exemplo, um cliente que, na prática, né, é superior à pessoa que está trabalhando, ele comete o assédio e eu preciso ficar calado porque eu preciso do meu emprego. Se eu reclamar, ele que vai estar certo e eu vou estar errado. Então, isso é o assédio, né? E para a questão da importunação, eu preciso ter aquela situação esporádica. Lembrando que todas essas questões são novas, tá? É de 2018 para cá. E isso daí só se tornou importunação, só realmente foi reconhecido como tal coisa depois que uma menina estava no ônibus e um cara ejaculou no pescoço dela. Vocês lembram dessa situação? Sim, lembro sim. Então foi isso que aconteceu. E aí a lei mudou, porque naquele momento ele não foi punido, porque não era estabelecido nenhum tipo penal para aquela situação que aconteceu. Então, ele acabou se livrando, não foi preso nem nada. E aí essa lei mudou por conta justamente desse barulho que fizemos para que ela mudasse. Agora, quando a gente fala da questão cultural, é difícil. A gente cresceu com nossa mãe, nossa avó dizendo, prendam suas cabritas que meu bode tá solto, né? O que é isso? Aos meninos tudo é permitido, às meninas nada é permitido. Você que tem que se cuidar. Se isso aconteceu com você, a culpa é sua, né? Você que estava de saia curta, você que passou da hora, você que estava bêbada. Então, a gente tem muito ainda essa cultura de culpabilizar a mulher, principalmente se ela está no show, se ela está de roupa curta, se ela bebeu um pouquinho a mais. Agora, os homens sempre puderam fazer isso, mas nós não. Então, quanto a essa questão cultural, eu preciso ter esse trabalho realmente de reeducação, porque os homens eles não podem ficar com medo de paquerar, porque paquerar é uma coisa natural, normal.
Mas eles também aprenderam a paquerar de forma agressiva. E o que não era assim, era taxado, né, ou tolhido, ou era excluído. Então, aos meninos sempre essa educação muito agressiva com as meninas, né, de que tem que tomar, tem que segurar no braço, tem que ser firme. E as meninas também aceitando isso, porque também aprenderam isso, né? Doutora Paula Lopes, quero agradecer demais a sua participação aqui do Jornal da Manhã. Meia hora passa rapidinho, né? E é um tema tão palpitante, essa questão do não é não. E aqui deixar um espaço para suas considerações finais. E também falar, não é, Nicole, Natália, convidar a doutora Paula publicamente aqui para estar em outras oportunidades, tratando de outras temáticas, desse assunto tão importante que é a defesa dos direitos humanos, a defesa da mulher. Doutora Paula, um espaço para suas considerações finais. Bom, quero agradecer a todas e todos pelo convite e dizer que estou à disposição para mais discussões. Para as mulheres, é importante a gente fazer a denúncia, se colocar, dizer não realmente com firmeza, para que a gente possa mudar a nossa cultura. A gente só muda se a gente conseguir enfrentar. E essa lei, ela só vai virar realmente lei quando a gente conseguir efetividade. Senão, ela vai continuar sendo um mero pedaço de papel. É isso. Muito obrigado, doutora advogada Paula Lopes, aqui no Jornal da Manhã. Quero agradecer a presença aqui das minhas queridas colegas de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.